Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem, se cuidando. Em filosofia, primeiro ano, nós vimos epistemologia moderna. Então, primeiro, epistemologia, o que é isso? Bom, a palavra episteme significa conhecimento. Diferente de doxa, que é opinião, episteme é o conhecimento, o fato, aquilo que você consegue através do raciocínio, da pesquisa, da análise. Então, nós temos a episteme no sentido de conhecimento. Epistemologia, então, é a busca pelo conhecimento. Quais são as formas de eu conseguir obter conhecimento? Conhecimento não é uma coisa que está voando por aí e eu pego. Não, conhecimento eu desenvolvo através de informações que eu tenho. Então, nesse contexto, vocês viram nesse bimestre a epistemologia moderna. Então, a busca pelo conhecimento no período da Idade Moderna, que foi de 1453 a 1789. Então, alguns filósofos vocês tiveram como base da Idade Moderna, como, por exemplo, os filósofos que disseram sobre racionalismo, como René Descartes, e outros que falaram sobre criticismo, empirismo e outros tantos temas. Vocês viram nomes como Immanuel Kant, além do René Descartes, e eu vou relembrar aqui de uma linha do tempo para a gente falar sobre as principais ideologias filosóficas da epistemologia moderna. Então, relembrando o processo que nós vimos no livro, através das atividades ao longo do terceiro bimestre, a gente começa relembrando mesmo a questão da episteme e da doxa, e aí vocês vão vendo outros termos da filosofia, como, por exemplo, patos com TH, que significa as paixões, e o raciocínio, a racionalidade que faz com que nós cheguemos a reflexões maiores. Por quê? Porque nós temos aí o dom, o hábito, ou pelo menos deveria ser, de raciocinar. Então, quando eu vou refletir, ou seja, eu vou fazer uma flexão do meu pensamento várias vezes, eu estou aí forçando a minha parte racional a prestar algum benefício para a minha busca por esse conhecimento. Então, no caso, o conhecimento é pautado no conhecimento científico. Mas, muitas vezes, a experiência de vida, e esses são os questionamentos que nós tivemos em filosofia, o empirismo, ele também ajuda nessa busca pelo conhecimento. Então, a gente tem aí várias formas, de acordo com vários filósofos, de como nós podemos obter conhecimento ao longo da nossa vida. Então, eu vou falar um pouquinho agora. A gente não vai focar nesse momento nos nomes dos filósofos, nós vamos focar principalmente nas ideologias primeiro, porque conforme vocês lerão essas matérias de novo e de novo, vocês vão aí associando os filósofos às suas ideologias. Então, primeiro vamos tentar entender a ideologia para depois a gente ir encaixando nomes, para não ficar essa coisa de eu tenho que gravar, eu tenho que decorar. Não, você tem que aprender. O processo leitura, entendimento, interpretação, e o meu trabalho aqui é tentar orientar vocês nessas linhas de raciocínio para vocês não se perderem e vocês entenderem de fato, que esse é um processo de interpretação que muitas vezes vocês não fazem sozinhos. Daí o meu papel de professora. Então, turminha, nessa linha do tempo aí que a gente vai começar, a gente vai lembrar um pouquinho de história. Se a gente está falando de epistemologia moderna, se a gente está falando de idade moderna, nós estamos falando, inclusive, de um período no qual vários reinos, vários reis, vários estados absolutistas, eles estavam no poder. Então, a gente não tinha esses discursos de democracia, república, parlamento como uma coisa comum, Ser um rei absolutista era comum, ter um grande exército para manter os seus territórios também era comum. O que não era comum é esse processo de liberdade de expressão, que são outros temas aí já de iluminismo, e início da idade contemporânea. Então, a gente tem que relembrar também desses aspectos políticos e socioeconômicos da idade moderna para a gente também entender algumas colocações de alguns filósofos. Então, quando a gente lembra que é um período de extremo absolutismo, no qual os reis eles tinham poderes até semelhantes à representação divina na Terra, nós entendemos que era um processo político que trazia uma variação
de entender que o rei ele era meu amigo, mas que ele poderia ser meu inimigo. E o que isso interessa para as nossas análises e os nossos estudos sobre esses processos científicos da epistemologia, né, e nesse período moderno? O que isso influenciava os nossos filósofos? Influenciava que vários filósofos, vendo o estilo de vida, né, e principalmente os aspectos políticos, a maioria concordava com o absolutismo, mas tinham aqueles que achavam que tinham formas diferentes de se fazer política. E isso entra nesse processo da busca pelo conhecimento, porque obter o conhecimento científico, acadêmico, ele é um conhecimento de escola, né, de faculdade e tudo mais. E essas pessoas da Idade Moderna, elas estavam vivendo outro momento. Porque caso vocês não se lembrem, vou relembrá-los, que as universidades foram criadas pela Igreja Católica, né, ainda na Baixa Idade Média, ou seja, antes desse período que nós estamos estudando, no intuito de as pessoas buscarem o conhecimento, de obterem esse conhecimento, mas de não se afastarem dos processos divinos, da fé em si. Então a igreja não queria perder fiéis porque os fiéis queriam ter conhecimento científico. Então eles não queriam que a busca, né, pela episteme, então eles não queriam que a epistemologia tirasse as pessoas da fé. Então desde os primórdios aí da história das universidades, inclusive das escolas, nós temos uma relação da igreja, né, do processo religioso com a forma de educação. Porque sim, nos aspectos culturais, a religião ela é muito importante para as pessoas. Então, elas envolvem várias esferas da sua vida. E isso é cultural, inclusive isso é histórico de a igreja estar, de certa forma, influenciando a educação. Então, quando a gente vê colégio com o nome de santo, né, quando a gente vê, por exemplo, a Universidade PUC, é Pontifícia Universidade Católica, né, então nós temos aí uma referência de religião no meio educacional, desde a Idade Média. Afinal, quem criou as primeiras universidades da Europa foram os membros da Igreja Católica. Né? Foi aí o alto clero que se juntou para falar, ó, a gente não pode perder fiéis, porque agora eles já não acreditam mais daquele negócio de foi porque Deus quis assim, eles querem entender como é que funcionam as coisas do mundo natural, então a gente tem que fazer alguma coisa. Como os monges copistas, eles não copiavam só trechos sagrados, eles também traduziam e copiavam, né, para o latim aí, vários escritos greco-romanos e de outros povos, com relação ao conhecimento científico, eles contribuíram para os acervos e os materiais dessas primeiras universidades. E isso transpõe a Idade Média e vai para a Idade Moderna. Então, a busca pelo conhecimento na Idade Moderna, ela era grande, não só pelos reis absolutistas, mas por alguns súditos, inclusive os súditos de meios mais ativos econômicos. Então, por exemplo, um comerciante, ele entendia não só da matemática financeira ali, ele também queria entender sobre geografia, as rotas comerciais melhores. Eu gasto mais tempo na estrada ou eu gasto mais tempo viajando, navegando? Né? Qual é a minha viagem de curto prazo? Mas quais são os meus perigos? Então, assim, o conhecimento científico, a episteme, ela era buscada. Era uma busca constante das pessoas que queriam evoluir. Então, na Idade Moderna, a gente tem esse contexto. Depois de entender o contexto, vocês viram a questão do módulo, na verdade, do método, né? Que vem por um módulo experimental. Então, eu tenho que experimentar. Ou seja, se eu não passei pela situação, né? Alguns acreditavam que se você não passou por aquela experimentação, você não conhece a causa, né? E essa é uma linha filosófica na qual as pessoas, elas tem que fazer a famosa experiência, não tem que ver se essa teoria ela faz sentido, né, através da experimentação. Outra vertente dessa época era o racionalismo, que é o extremo elogio e a extrema busca ao raciocínio, que era, inclusive, uma linha, uma vertente de estudo do filósofo René Descartes. Então, quando Descartes ele cria aquela famosa frase, né, penso, logo existo, ele elogia o pensar, o raciocínio, né? Então, racionalismo é esse elogio, essa busca constante pelo lado racional, né? Aquele lado do raciocínio. Então, não é com o coração, é com a mente. Eu não posso ser guiado por emoções, eu tenho que ser guiado pelo meu lado racional. Então, vou dar um exemplo na política daquela época. Eu sou o rei e a minha mãe
ela fez alguma coisa contra as leis do meu reino, eu tenho que matá-la se a punição para o que ela fez for a morte. Eu não posso agir com sentimento, porque senão os meus súditos não vão me obedecer, né? Então, o racionalismo, inclusive, ele pode muitas vezes te levar a situações difíceis. Por quê? Porque você não vai agir com emoção, você vai agir com a razão. Outra linha de pensamento dessa época era o empirismo, que é o conhecimento através das experiências. Então, se eu passei por uma experiência e o outro não, eu tenho maior chance de aprender daquilo do que o outro que só leu sobre aquilo. Então, o empirismo é esse conhecimento através da experiência, né? Experiência de vida. Em que ele é diferente do método, né, experimental? Porque o empirismo é a ideologia na qual vocês vão ver, inclusive, Immanuel Kant falar muito sobre essa questão do empirismo, a experiência, né? Que não se baseia só em experiência de vida, então eu posso ser jovem e ter tido uma experiência que uma pessoa velha não teve. No exemplo, né? Uma pessoa que tem apendicite, o outro só sabe que dói muito. Aquele que teve apendicite, ele sabe como é a dor, né? E por aí vai. Então, não tem a ver, muitas vezes, com a questão da idade. Quanto mais velho, mais sábio. Muitas vezes, a pessoa passou por tantas experiências, né? Foi tão precoce ali em algumas situações de vida, que às vezes ele pode até ter mais sabedoria que uma pessoa mais velha, que teve menos experiências. Então, ele não descartava que pessoas jovens poderiam obter, né, a episteme, a epistemologia aí, através de experiências, porque sim, a tendência da pessoa mais velha ser mais sábia, ela é uma constante, mas também existem as exceções. E por último, vocês viram aí o criticismo, que é uma linha filosófica que não vai só fazer críticas ao que deixa aí uma interrogação, mas também a algumas teorias e ideologias já estabelecidas no meio em que eles estavam aí da Idade Moderna, né? Criticismo é diferente de ceticismo. O cético, ele não acredita em nada, ele duvida em tudo, ele duvida de tudo, né? E em tudo ele quer questionar. Tem uma parte boa nisso, que é o questionamento, né? Mas depois de alguém provar alguma coisa para você, você continuar questionando e criticando, em cima de uma verdade, isso pode te levar, inclusive, a um cansaço na busca da episteme e você pode aprender menos do que um outro que está no criticismo. Ele critica até certo ponto, mas ele acredita quando alguém chega com uma proposta viável para o que ele estava com dúvida. Ah, não, fato histórico, eu comprovei com documentos, fontes históricas. Não, então eu acredito. Por quê? Porque é uma fonte histórica comprovada. Eu não vou ser cético, ou seja, eu não vou duvidar de tudo. Então, nessas linhas filosóficas que vocês viram da Idade Moderna, tem muita evolução filosófica no sentido de racionalismo, né, experiência de vida e tudo mais, que não eram questionamentos, por exemplo, da Idade Média, na qual a filosofia também se pautava em assuntos religiosos, como, por exemplo, os filósofos Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, que, na verdade, são santos, né, da Igreja Católica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que também foram considerados filósofos da Idade Média. Então, na Idade Moderna, vocês veem aí mais questionamentos através de racionalismo, né, do raciocínio, o empirismo, a experiência, o criticismo, ou seja, o questionamento das coisas até o ponto no qual você tem a comprovação daquela ideologia e outros aspectos que vão pautando sempre de a pessoa refletir, raciocinar, buscar a episteme, ou seja, o conhecimento de forma constante. Esse foi o nosso terceiro bimestre. Até a próxima aula!